Olá, eu sou a professora Gessilda Esteves e estou aqui para relembrar você alguns conteúdos que nós vimos neste primeiro bimestre. Antes de mais nada, é importante que você faça algumas coisas para que você possa ter êxito na sua provinha. Revise todo o seu material teórico, ou seja, leia as apostilas, as aulas, enfim, todo o material que está postado no AVA. 2, faça os exercícios. É exercitando que você vai verificar se você realmente aprendeu ou não o conteúdo. E 3, se você tem alguma dúvida, acesse o seu tutor, a sua tutora e tire a sua dúvida imediatamente com ela. Não deixe para a última hora. Vamos lá? Na unidade 1, na verdade, na unidade 1 e a unidade 2, nós vamos tratar de contas redutoras do patrimônio. Tanto as contas redutoras de ativo quanto as contas redutoras de passivo. Na unidade 1, você viu as contas redutoras de ativo. Você viu as contas como PCLD, você viu também as contas relacionadas à depreciação, exaustão, amortização, e é possível que tenha sido alocado também no grupo do ativo apenas como forma de estrutura para que você aprenda as duplicatas descontadas. Vamos relembrar cada um desses temas? Vamos lá. PCLD, o que é uma provisão para crédito de liquidação duvidosa? A provisão para crédito de liquidação duvidosa é uma conta cuja finalidade é trazer para a organização, trazer para a empresa os aspectos relacionados à possibilidade de perda de recebíveis, ou seja, os recursos que ela tem a receber no curto prazo. Como é que a PCLD é feita? Você tem pelo menos duas formas de fazer. Uma é analisando o histórico de recebíveis que você tem no último ano, nos últimos 3 anos. Aí vai depender de cada organização, como é que ela faz essa avaliação, e vai perceber qual é o percentual de perda estimada ao término do exercício. Ou seja, ao final do exercício, quantos clientes seus não costumam pagar as dívidas que ele possui com você. A partir deste estudo, a partir dessa estimativa, você então vai estabelecer a PCLD. Uma outra forma de se estabelecer a PCLD é a partir de uma resolução do Banco Central. Muitas organizações usam. Então, tem lá recebíveis atrasados em 31 de dezembro até 15 dias, até 30 dias, até 90, 120, 150, 180, mais de 180. E ali o Bacen dá uma série de percentuais que vai estabelecer a expectativa de não recebimento desses valores durante o exercício seguinte. Como é que eu faço o lançamento contábil? O lançamento contábil, ele é feito da seguinte forma: débito de despesas com crédito de liquidação duvidosa contra crédito de provisão para crédito de liquidação duvidosa. A conta provisão para crédito de liquidação duvidosa, ela é uma conta redutora de ativo circulante, e o objetivo dela é fazer com que você imediatamente observe que do montante de direitos a receber no curto prazo, há uma expectativa de não recebimento de X mil reais. Então, a provisão para crédito de liquidação duvidosa, ela é importante para mostrar para a organização, melhor dizendo, no balanço da organização, o montante não
recebido. Eu tenho outros elementos que eu vou trabalhar quando eu falo de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Eu vou trabalhar, por exemplo, no exercício seguinte. E aí, de fato, o cliente não pagou? Se o cliente não pagou mesmo aquele montante, aquela expectativa que eu tinha, eu vou baixar o meu recebível como débito de provisão para crédito de liquidação duvidosa e crédito de clientes, duplicatas a receber ou uma conta do gênero. Ah, o cliente não pagou e 5 anos depois ele apareceu para pagar. Faz sentido eu usar a conta duplicados a receber ou clientes? Lógico que não, porque certamente você já baixou. Então, neste caso, você terá uma outra receita, né, algum ganho adicional em função desse recebimento que extrapolou o término do exercício seguinte. Uma outra conta que certamente você viu são as depreciações, amortizações, exaustões. Que contas são essas? São contas atreladas a bens não circulantes, ou seja, bens que ficam durante longo tempo na organização. A depreciação está atrelada ao imobilizado, né, ao grupo do imobilizado, aos bens tangíveis, bens materiais alocados no grupo do imobilizado. A amortização e a exaustão, aí vai depender, elas podem, a amortização pode estar, ela certamente vai estar atrelada ao grupo do intangível e a exaustão vai estar atrelada a ativos biológicos em geral. Mas vamos focar na depreciação, que provavelmente é o que você gastou mais tempo neste bimestre estudando. A lógica vai ser a mesma tanto para a amortização quanto para a exaustão, mas nós vamos focar aqui na depreciação. Primeiro, a depreciação ela tem 3 formas de ser realizada. Que formas são essas? Primeiro, a depreciação linear, a mais comum, que vai levar em conta o quê? A vida útil do bem, né? Então, um veículo de transporte de passageiros, por exemplo. A vida útil contábil estimada desse bem, 5 anos. Gessilda, mas eu tenho um carro de 10 anos e o carro roda. Sim, concordo com você, mas contabilmente a vida útil estimada desse bem, ela dura em torno de 5 anos. Então, o método linear é simples. Eu vou pegar o valor do bem, vou avaliar se ele tem algum valor residual, ou seja, ao término de 5 anos, quanto tempo eu espero que este bem esteja valendo, né? Então, eu vou pegar o valor histórico do bem, menos o valor residual do bem. Fazendo essa subtração, eu encontro o valor depreciável. E aí, é só dividir o valor depreciável pela vida útil. Então, vamos supor que o valor depreciável do veículo seja R$30 mil. Divido por 5 anos, a vida útil, chego à depreciação anual de R$6 mil. Se eu for levar em consideração a depreciação mensal, divido por 12, se as minhas contas não estiverem erradas, estou falando de R$500 mensais. E como que eu faço o lançamento, Gessilda? Débito de despesa com depreciação, crédito de depreciação acumulada, conta redutora de ativo não circulante. Eu tenho ainda uma segunda forma de fazer depreciação. É uma forma chamada soma dos dígitos. Se você estudou, beleza. Se você não viu, fica de bônus para você, para se lembrar como é que faz a depreciação neste caso. A depreciação soma dos dígitos, ela não é aceita no Brasil para as empresas privadas, ela só é aceita para o setor público e a ideia é que você deprecie mais rápido ou mais lentamente um bem à medida em que o tempo passa. Então, como funcionaria neste caso do veículo?
você pegaria 5 anos e aí você vai somar 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Né? Então, 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Então, temos ali 15 avos. 15 avos vai aparecer no denominador. E no numerador? Vai depender. Se você quiser depreciar mais rápido no início, são 5 anos. 5, 4, 3, 2, 1. 5 sobre 15. No segundo ano, 4 sobre 15, no terceiro ano, 3 sobre 15 e assim sucessivamente, vezes o valor depreciável, que no nosso exemplo eu coloquei 30 mil reais. Qual é a terceira forma de você fazer a depreciação? Se você também não estudou este assunto, fique tranquilo, fica de bônus para você. É você levar em consideração a utilidade do bem, ou seja, o quilômetro, no caso de um veículo, a vida útil do veículo é 100 mil quilômetros rodados. Então, você pegaria lá o valor do bem, dividiria por 100 mil quilômetros, chegaria à conclusão que o valor do bem por quilômetro é de 0,3 reais, e aí só multiplicar pela quilometragem do período para fazer a depreciação. Você tem também outros macetezinhos, você tem, por exemplo, a depreciação acelerada, que ela só funciona para o método linear, né? Então, aí você trabalha com a lógica de turnos. Se eu tenho 1 turno, 2 turnos ou 3 turnos, você tem os fatores de aceleração. 1 turno, o fator de aceleração é 1. 2 turnos, o fator de aceleração é 1,5, então você vai pegar aquela depreciação que você calculou e vai multiplicar por 1,5. Ou, se você trabalha ininterruptamente, 3 turnos, o fator de aceleração é 2. Então, bem simples, bem tranquilo, não há nenhuma dificuldade em realizar. Dá uma olhadinha lá no seu material, revisa o conteúdo, faz os exercícios que eu tenho certeza que você será muito bem sucedido ou sucedida na sua provinha que se aproxima. No seu plano de estudo aparece uma conta chamada duplicatas descontadas. Essa conta, apesar de o seu plano de ensino ela aparecer no grupo das contas redutoras de ativo, ela é uma conta que, na verdade, atua no passivo. E no passivo, ela vai atuar como uma conta clássica, né? Ativo, passivo, quando aumenta, acredita, quando diminui, debita. Mas o que são as duplicatas descontadas? É importante que a gente faça aqui uma diferenciação. As duplicatas descontadas, elas, diferente de operações como a de factoring, por exemplo, onde você transfere a responsabilidade do título para um terceiro, as duplicatas descontadas, a responsabilidade, o risco pelo não receber, tudo continua em seu poder, né? Então, você tem a posse e a propriedade do título. O que você vai fazer é negociar com uma organização financeira o recebimento antecipado daquele valor, né? Obviamente com um desconto, obviamente, né? A instituição financeira embutindo uns juros ali, e você vai receber aquele título descontado. Um exemplo, eu tenho 100 mil reais para receber, só que eu só vou receber lá em dezembro. Então, eu negocio com uma operadora financeira e falo, olha, eu tenho 100 mil reais para receber, mas eu só vou receber em dezembro, etc. Estou precisando adiantar aqui. Aí a financeira diz para você o seguinte, beleza, eu posso adiantar te dando 80 mil sobre este título que lá em dezembro você ou o seu cliente vai me pagar 100 mil. Topa? Topa. Então, o que eu tenho? 100 mil é o valor da operação, 100 mil é o valor da duplicata descontada, mas quanto que efetivamente entrou no meu caixa? No meu caixa entrou efetivamente 80 mil reais, então o lançamento seria débito de caixa ou banco, 80 mil,
Teríamos também um débito de juros a apropriar, e aí a gente já está entrando ali na unidade 2, estou te dando de bônus já agora, que é o quê? Os juros que ainda não incorreram. Por quê? Porque se você for lá e resgatar o título a qualquer momento, você não vai pagar a mesma quantidade de juros que você pegaria se o título só fosse pago efetivamente para a sua instituição financeira em dezembro. Então, os juros a apropriar, crédito de duplicatas descontadas. Chegamos em dezembro, teremos o quê? Se o cliente, a pessoa que te devia, pagou para a instituição financeira, simples, débito de duplicata descontada, crédito de duplicata a receber, tranquilo. O seu cliente, não pagou, tranquilo também. Débito de duplicatas descontadas, crédito de caixa ou banco e a sua conta duplicatas descontada continua lá no seu estoque de recebíveis para você poder fazer as cobranças. E os juros que você falou? Como eu disse, estou antecipando aí o bônus da unidade 2, que trata lá de juros a apropriar. E os juros a apropriar? Mensalmente eu vou apropriar os juros. Então, se eu estou falando de 4 meses, a grosso modo, eu vou pegar 20 mil, dividir por 4, estou falando de uma apropriação de R$5.000 por mês. Então, eu teria a apropriação dos juros da seguinte forma: débito de despesa com juros, crédito de juros a apropriar R$5.000 e todos os meses eu faria este lançamento até o mês de dezembro, quando a apropriação teria encerrado. Ok? Então, basicamente, isso é o que você viu na sua unidade 1. Prosseguindo nos estudos, vamos para a unidade 2. A unidade 2 trabalha as contas redutoras de passivo e de patrimônio líquido. Nós já adiantamos na unidade 1, quando falamos de duplicatas descontadas, a conta juros a apropriar. Qual é a importância dessa conta? Você vai ver que essa conta tem vários nomes. Juros a apropriar, juros a vencer, Ou seja, são os juros, encargos financeiros a vencer, também é possível que você veja esse nome. Do que se trata? São os juros referentes a alguma obrigação que ainda não foi efetivamente realizado na perspectiva da competência. Note, quando a gente falou lá de duplicatas descontadas, Gessilda, fiquei confusa. Os juros, foi ou não foi realizado? Qual é a lógica dos juros a apropriar? Pensa comigo, você comprou um carro a prazo. Se você for lá e antecipar a prestação do seu carro, o que vai acontecer? Vamos supor, a prestação do seu carro é R$500. Se você for lá e pagar a última prestação, você não vai pagar R$500. Se você pagar R$500, você está sendo bobo. Você vai entrar lá no site da financeira, vai jogar os dados e vai pedir antecipação de parcela. Quando você pedir antecipação de parcela, provavelmente você vai pagar uns 280, R$300 no máximo. R$200 que você deixou de pagar é esses juros que você pagaria se você só fosse pagar lá no final. Então é a mesma coisa. Se você pagar só lá no final, o juros está embutido. Se você antecipar, esses juros é dirimido, sumido, Ele vai sumir da sua obrigação. Então, os juros a apropriar, ela é uma conta que evidencia juros que eu pagarei, então ela vai fazer com que a minha obrigação, isso também pode acontecer nos direitos a receber, mas vamos focar aqui no passivo, nas obrigações. Ela evidencia uma obrigação a pagar que eu tenho e que, enquanto aquele juros a apropriar ali estiver ali evidenciado, ela vai me dizer o quê? Que se eu pagar hoje, eu tenho o valor da obrigação menos o saldo da conta juros a apropriar. À medida em que eu vou apropriando os juros, como é que eu vou fazer? Débito de despesa com juros,
crédito de juros a apropriar, e aí eu faço a apropriação. Para fechar a nossa unidade 2 com chave de ouro, duas continhas muito simples: capital a integralizar ou capital a realizar e ações, no plural, ações em tesouraria. Essas duas contas, elas vão funcionar basicamente da mesma forma. O que vai diferenciar o capital a integralizar das ações em tesouraria é a natureza da organização. Se eu estiver falando de uma organização de capital fechado, eu vou usar capital a integralizar ou realizar. Se eu estiver falando de uma organização de capital aberto, com ações negociáveis na bolsa, eu vou usar a conta ações em tesouraria. E quando que essas duas contas são utilizadas? Quando eu tenho um capital social ou capital subscrito que ainda não foi convertido em ativos, ou seja, ainda não virou caixa, banco, bens de quaisquer naturezas ou outros ativos que possam ser apropriados pela organização. Então, por exemplo, eu abri uma organização no valor de capital de R$100 mil. Coloquei 80 mil em depósito bancário. Está faltando o quê? 20 mil. Esses 20 mil que estão faltando é justamente o capital a integralizar, conta redutora de patrimônio líquido. Então, eu vou ter lá débito de banco, 80 mil, débito de capital a integralizar, 20 mil, crédito de capital social. Aí o sócio foi lá e deu 20 mil em estoque, né, dessa mesma organização, desta mesma empresa. Eu vou usar o capital social? Houve acréscimo de capital? Não mesmo. O que houve foi do montante que ele ainda não integralizou, ele acabou de apresentar o estoque de 20 mil. Então, eu vou ter lá débito de estoques, crédito de capital a integralizar. Ou seja, capital integralizar é simplesmente uma conta que me diz do montante que você se comprometeu, este valor eu ainda não converti em ativos. E as ações em tesouraria? As ações em tesouraria são a mesma forma. Eu estou numa empresa de capital aberto e eu solicito lá a CVM autorização para aumentar o capital. Eu vou aumentar o capital emitindo novas ações. Se essas ações são colocadas na bolsa, elas vão se converter em ativo, né, dinheiro. Se essas ações estão ainda em meu poder e eu estou aguardando o melhor momento de negociar essas ações na bolsa, ações em tesouraria, e aí eu vou ter lá o lançamento, débito de ações em tesouraria, crédito de capital social. Ah, eu quero recomprar ações, né? Eu quero tirar um pouco das minhas ações do mercado. Também posso utilizar. Não estou falando de aumento de capital, eu simplesmente quero retirar um pouco do montante das ações que estão em poder de terceiros. Mesma coisa, débito de ações em tesouraria, crédito de banco. Então é bem tranquilo, bem simples, duas unidades, bem tranquilinhas, bem fáceis de você aprender e avançar para ter um excelente êxito na sua provinha. Eu espero que você tenha gostado da sua revisão, esperando revê-la outras vezes. Deixo aqui o meu abraço e o meu beijo. Até a sua V2. Tchau, tchau.